Oi, eu sou a Milena, sou graduanda daqui da Química, faço parte do projeto Nox e a gente vai realizar uma entrevista com o professor Khalil Christian. Obrigado pelo convite, gente. Espero esclarecer dúvidas e que a entrevista seja legal, que vocês aproveitem. A nossa primeira pergunta ela é sobre qual é o impacto da sua pesquisa na sociedade. Eu trabalho com sistemas fotossintéticos artificiais, então aqui no nosso laboratório a gente desenvolve tanto materiais quanto moléculas e complexos metálicos, baseados principalmente em rutênio e manganês, para tentar mimetizar e aprender também um pouco de como as plantas são tão eficientes em produzir energia e algumas moléculas de alto interesse, né, a partir da luz, CO2, dióxido e água do ar. O foco da minha pesquisa é mais nisso. Isso vai gerar muito impacto social, principalmente porque a gente está vivendo uma crise energética, nossa população está crescendo muito, a gente precisa sanar alguns problemas energéticos nesse sentido. Diminuir a emissão de CO2, produzir energia de uma forma mais limpa, mais verde e combustíveis verdes também. A gente sabe que a carreira acadêmica muitas vezes pode ser um tiro no escuro. Como foi mudar de estado para você continuar estudando? Você teve momentos de dúvida sobre questões familiares ou a continuidade dessa carreira? Então, eu sou do Paraná, né? Nasci em Maringá, fiz graduação, mestrado na UEM, na Universidade do Estado de Maringá. O grande problema lá é que, como é uma cidade mais de interior, é um pouco mais complicado essa quantidade de empregos e o nível do emprego, né? Então é muito difícil uma pessoa que se forma química lá continuar na cidade ou até mesmo continuar na pós-graduação nesse sentido. Bolsas de mestrado são mais comuns e de doutorado são muito difíceis de conseguir na minha universidade, né? Então, o meu orientador de mestrado e de iniciação científica, ele veio aqui de São Paulo, né? E ele realmente falava para mim que é muito mais fácil e tem muito mais oportunidade se eu for para alguma das 3 universidades de São Paulo, né, das estaduais grandes, né, USP, Unesp e Unicamp, por exemplo. Surgiu a oportunidade de eu vir inicialmente para a Unicamp, eu fiz meu doutorado na Unicamp depois disso. Foi um choque um pouco para minha família, porque eu fui uma das primeiras pessoas a sair da minha cidade, né, minha família, a sua grande maioria, é tudo da universidade, é tudo de Maringá. Fui uma das primeiras pessoas a sair desse convívio familiar. Minha família sempre me deu muito apoio, eles me incentivaram também a fazer isso, porque eles sabiam que isso seria bom para a minha carreira profissional e para a minha evolução nesse sentido. Então eu fiz meu doutorado na Unicamp, passei na prova, fiz a seletiva, né, para o doutorado, passei e fiz o doutorado com o Juliano, que ele também foi um doutorando aqui da USP com o professor Henrique. Então, toda a minha carreira acadêmica, os meus orientadores, eles acabaram vindo desse laboratório também. Então, eu acabei vindo para cá fazer um pós-doutorado com o professor Coit. Então, eu fiquei meio que na casa da minha área, né? Na casa da Química de Coordenação. Aqui é onde foram formados muitos dos profissionais da minha área, da inorgânica. Então, eu tenho muito orgulho e respeito por esse laboratório também nesse sentido. E a minha família até hoje, a gente tem convívio normal, vou para lá sempre, só que mesmo assim é um choque para eles, é um pouco mais difícil, mas eles entendem, né? E é muito bom ter essas oportunidades profissionais. Inclusive, manda um beijo para sua mãe. Brincadeira. Beijo, mãe. Pai, família, avó. Qual foi o momento mais marcante da sua graduação? De histórias engraçadas, bobas? Então, a graduação, minha graduação foi muito, vamos colocar assim, caótica. Fiz curso de bacharel integral, né? E eu ficava muito tempo na universidade de forma geral. Então eu chegava cedo, ia embora muito tarde, às vezes buscava minha mãe no serviço, que era mais próximo ali. Eu não diria que exista um ou outro momento mais marcante, né? Mas muita coisa mudou depois que eu entrei na faculdade. De mentalidade, de como encarar a vida, vamos pensar assim. A universidade, ela realmente abre os olhos do aluno. Isso mostra e abre muitos horizontes para a gente pensar no que fazer, o que eu quero da vida, o que eu vou ser daqui a alguns anos. Então, eu não digo que apenas um momento, foi um ato ou alguma coisa que marcou a minha faculdade, né, minha graduação. Foi um conjunto de tudo. Então, encontrei muitas pessoas importantes que me ensinaram muitas coisas, principalmente, igual eu sempre vou falar, que o meu orientador de mestrado em iniciação científica que eu encontrei lá foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, que me ensinou muito do que é ser hoje um profissional, um pesquisador, e eu devo muito a ele também. Eu acho que na graduação foi a pessoa que mais me marcou e mais me influenciou
a ser quem eu sou hoje. O que são complexos metálicos e qual a sua colaboração para a produção de energia limpa? Complexos metálicos, eles são basicamente o produto da reação de um metal de transição com uma base de Lewis. Então a gente forma complexos metálicos pela união desses dois tipos de compostos. O interessante desses metais, os metais de transição, é que eles são facilmente moduláveis, as propriedades espectroscópicas, eletroquímicas, algumas características físicas, pela esfera de coordenação, né, que é onde esses ligantes vão ser inseridos, formando ligações covalentes, fracas, fortes, dependendo da natureza do ligante e da natureza do metal. A minha pesquisa ela se baseia principalmente na construção e no design desses complexos metálicos, desses compostos de coordenação. E tentar modular essas propriedades, alterando o ligante, os caráteres pi aceptores, sigma doadores, pi doadores. Isso faz com que a gente consiga prever e até mesmo induzir algumas propriedades que são importantes para se alcançar nesse contexto da fotossíntese artificial. Então, é muito importante entender como tudo isso funciona, conceitos fundamentais de química de coordenação e da própria química geral, para entender melhor toda essa parte e desenvolver melhor a pesquisa de forma geral. Professor, quando eu era criança, eu gostava muito de química, eu já sabia que gostava de química só pelo jeito que eu me comportava. Aconteceu isso com você também? Criança, a minha relação com a química foi muito interligada, vamos colocar assim. Tem tantas histórias que até minha bisavó, que hoje é falecida, mas ela tinha muito medo, por exemplo, de beber coisas em casa, ou ir para casa e comer alguma coisa, porque ela tinha medo de pegar algum copo, alguma colher, algum garfo que eu tenha mexido de alguma forma. Porque eu pegava, misturava soluções, sabão em pó, era um perigo isso. Hoje eu vejo quão perigoso isso era. Aqui no Instituto de Química, a gente tem uns professores no qual eles têm uma linha de pesquisa. E um dos ramos da sua linha de pesquisa é a fotossíntese artificial. O que é e como ela funciona? A fotossíntese artificial, ela veio para tentar sanar esse problema energético que a gente tinha falado antes. Porque a planta, né, as folhas e a natureza, ela consegue ter uma eficiência muito grande, quase próximo de 30%, na conversão de luz solar em algum tipo de energia. Então, a minha pesquisa ela se baseia em tentar mimetizar esses processos, né? Então, a gente pode dividir a fotossíntese como tendo alguns pontos importantes. Um deles é a absorção de luz. Então, a gente tem que ter um cromóforo, e esse cromóforo tem que absorver a radiação e transferir para algum centro catalítico, vamos colocar assim. E essa transferência tem que ser favorecida por uma separação de carga. Então, em uma molécula ou em um sistema fotossintético artificial, a gente tem que ter esses três conjuntos principais. Um cromóforo responsável por absorver a luz, a radiação solar, um separador de carga, que nesse caso, nas pesquisas naturalmente moleculares, né, são ligantes em ponte e ramificados o suficiente para ter essa separação de carga, e um sítio catalítico, que é onde vai acontecer propriamente a reação. Na fotossíntese, então, a gente tem a captura do CO2 e a formação de compostos de interesse, né, como carbonos, celulose e assim por diante, a partir do CO2, e o ponto principal é a oxidação da água. Então, uma das primeiras etapas que a planta realiza é a quebra da água, a formação de oxigênio a partir de água. E esse é o oxigênio que a planta libera, né, que é favorável para a gente também. Então, esse é um dos pontos principais, uma das principais reações que eu estudo, que é o water split, né, que é a separação da água, a evolução de oxigênio, a formação de oxigênio a partir de água. As moléculas que a gente desenvolve aqui no grupo, ela é basicamente nesse sentido. Tem uma ramificação que vai absorver a luz, que está ligada diretamente por um ligante em um sítio catalítico, que também é um complexo metálico, e esse complexo metálico que vai realizar a oxidação da água, a formação de oxigênio. Essa é apenas uma das etapas da fotossíntese artificial e é uma das etapas limitantes. Então é por isso que a grande maioria dos grupos de pesquisa do mundo que estudam esses tipos de sistema focam nessa reação, porque ela é a mais difícil de acontecer, são 4 elétrons, 4 prótons, tem que ser muito eficiente e assim por diante. Eu não sei como encerrar o vídeo, eu vou agradecer, muito obrigada aí, professor. Isso, é isso aí! Muito obrigada, professor, pela oportunidade que você está dando pelos alunos. Eu acho muito importante, na verdade, compartilhar as informações para a internet mesmo, para saber como é que funciona a universidade pública dentro
daqui, porque vocês não fazem a mínima ideia do quão grande é estar na universidade pública. É extremamente importante. Eu mesma sou de escola pública, o professor aqui também. É uma mudança na nossa vida que impacta em qualquer momento. Um ponto de vista, como você mesmo disse, né? De a forma que a gente começa a pensar depois que a gente entra na universidade é uma coisa que faz a diferença. Então, muito obrigada pela oportunidade, eu agradeço muito. O pessoal que está atrás da câmera também agradece. Obrigado, gente, pelo convite.